Alô, galera, aqui é o professor Fernando Fofão em mais uma Quarta às Quatro. Sempre aqui nesse momento muito legal de bate-papo, né, de conversa, sempre com alguma personalidade, sempre com alguém muito legal da área do fitness, do mercado de educação física e sempre batendo um papo aí muito legal na área de academias. E hoje eu vou chamar um amigão meu aqui, que é o Giba de Florianópolis. Esse cara já tem história, viu? Tem uma rede de academias em Floripa e já esteve comigo aí ao longo de alguns anos numa empresa chamada Body Systems, Les Mills, né? É a Les Mills, hoje em dia, Les Mills Brasil. E ele tem muita história para contar e a gente vai bater um papo aqui com eles. Eu tô aqui online, ao vivo, para todo o Brasil, para todo mundo. Aí, Giba! Fala aí, meu Boa querido. Tá me tarde, meu ouvindo bem? querido. Esse cara também das antigas, da época da aeróbica, né? Você já deu muita aeróbica, não deu não, Giba? Fala para mim. Se apresenta aí Isso. para a galera e já vai dando aqui uma palhinha aí, desde quando que você está na ativa, nessa área de fitness, de academia. E aí depois vamos apresentar também a sua academia, desde quando que você tem. Já vamos fazer uma introdução aqui antes do nosso bate-papo. Se você pensar bem, a primeira, a primeira transmissão de televisão a cores foi em 1972 aqui no Brasil. E eu comecei a Olha, dar aula de ginástica em 1982. Apenas 10 anos depois que caraca, teve televisão a cores, eu já estava dando ginástica. que legal. E aí você já começou naquelas aeróbicas mesmo de alto impacto e tudo. Nessa época você não tinha academia ainda, né? Nessa época você devia trabalhar Não. em outras academias, né? Eu nunca trabalhei em outra academia, eu só trabalhei na academia que eu mesmo criei. Mas desde 82 eu trabalhava nos condomínios, assim, nas praças, nos parques, e aí a gente fazia esse tipo de atividade ao ar livre, ou naquele salão de festa do condomínio, onde todo mundo se reunia e me chamava para me dar aula. Que legal, Giba. Então, a gente é mais ou menos aí da mesma época também, que também nessa década de 80 eu também estava começando. No Rio de Janeiro era uma febre a ginástica localizada, né? Sempre foi e continua Sim, sendo, mas a sim, ginástica aeróbica também teve o seu grande boom, né? Como teve no mundo inteiro, e eu também aham. estive nessa levada aí. E aí, quando é que você. Eu quero agradecer, tem muita gente aqui já falando, grande Giba, por exemplo, Adriano Gomes aí falando, grande Giba, Vanessa, Naí falando, grandes professores, obrigado, Naí. Sanclay é um professor também que, pô, Sanclay, se você puder, fica aí, porque a gente vai falar também ainda mais de ginástica aeróbica, que você vai fazer uma mentoria comigo também, ele adora ginástica aeróbica, quer voltar com a ginástica aeróbica, Fê falando aqui, mestre, José Caetano está na área, obrigado, José, Nair, muito obrigado pela presença de vocês aí. E o Sanclay botando aqui, a ginástica aeróbica não pode morrer. Você acha, Giba, que a ginástica aeróbica ainda tem mercado? Você acredita que se voltar com bons profissionais ministrando a aula, você acha que nesse meio ainda aí do HIIT, nesse meio dos funcionais, nesse meio do CrossFit, você não acredita que ginástica aeróbica ainda é uma modalidade que pode ser muito bem aproveitada no mercado? Fofão, você sabe que tanto a moda quanto a tendência são ciclos durante as gerações. Eu acho que Sim, tão cedo ela não vai voltar. Em curto prazo ela não vai voltar. Porque a característica das pessoas que hoje estão na faixa entre os, vamos dizer, 19 a 35 anos, que é o jovem, bem jovem, da nossa sociedade, ele não tem essa cultura de se expor. Todos nós que nascemos na década de 60, início da década de 70, nascemos com aquela cultura de dançar, de brincar. Nós brincamos na rua. Isso caracteriza muito a personalidade coletiva de uma geração. Por isso a sim, ginástica aeróbica combinou tanto com a nossa geração. Eu acredito sim. que isso vai voltar, porque ela é uma coisa muito boa. Assim como o treinamento funcional.
Eu fazia treinamento funcional na escola, com 7 anos, 8 anos. Agora ele voltou, depois de 40, 50 anos, ele voltou com uma roupagem moderna, mas ele voltou, a gente fazia isso, não fazia? Eu trabalhava com isso na década de 80, eu trabalhava com isso nas praças, nos parques, e agora voltou tudo igual. É isso mesmo. Na verdade, nada se cria, tudo se copia, né? É tudo um retorno, né? Por exemplo, o próprio CrossFit não é uma novidade, né? As pessoas pensam que o CrossFit é uma novidade. Ele vem lá do cross-training, ele vem lá de trás, ele vem quase que do início mesmo, de tudo que é modalidade de treinamento desportivo, né? E muitas coisas que fazem no HIIT, até alguns saltistamentos, algumas coisas também são tudo muito antigo, funcional, então nem se fala. Né? Então, assim, eu acredito que se bota uma nova roupagem na ginástica aeróbica, se é um professor bem dinâmico, e não necessariamente precisa ser aquela ginástica, porque também o que eu acredito, Giva, é que a ginástica aeróbica ela chegou a um tempo que os professores começaram, porque aí chegou a um ápice, né, da ginástica aeróbica competitiva, né? A gente tinha aqueles campeonatos mundiais e tudo, e os professores ficaram cada vez mais rebuscando a aula, e a aula foi ficando cada vez mais complexa, mais difícil, e estava requerendo uma habilidade muito grande para os alunos, até a galera da nossa época, da nossa geração. E as aulas ficavam cada vez mais difíceis, ficava selecionando muitas pessoas pela possibilidade de habilidade que elas tinham, e isso também foram chegando outras modalidades, né? Veio o step, veio outras modalidades, e a aeróbica foi se deixando de lado. Mas como é uma atividade muito gostosa, intensa, com música e tudo, se ela chegar numa nova roupagem e não necessariamente precisa ter tanta complexidade, eu ainda voto pela boa e o bom retorno da ginástica aeróbica aí com um grande sucesso, né? Para ainda encerrar aqui o assunto da ginástica aeróbica, eu tenho um vídeo, cara, um vídeo cassete ainda, daquelas fitonas mesmo, vídeo cassete. VHS, que a gente fazia, né, para vender naquela época, não tinha nem internet naquela época. Sim. Que foi aquela Tropical Fitness, e que você estava numa fita comigo, né? Aquele Nelson que convocava vários professores do Brasil e botava lá um de cada representando alguma cidade, né? E tava lá você, cara, com uma ginástica aeróbica maravilhosa, né, cara? Eu tenho aquela VHS até hoje. Eu também guardei até hoje. É uma caixinha verde. Isso, muito legal, Gil. Falar um pouco sobre a fase também, que a gente esteve junto também num outro timaço, que é o time da Body Sisters, né? Você chegou, deve ter colocado praticamente todas as modalidades da Body Sisters na sua academia, porque você estava no time quando você já estava com a tua academia aí bombando, né? Quais modalidades até quantas modalidades você teve, você ministrando, você treinando a galera? Você ficou quanto tempo na Body Systems? Também vamos recordar esse momento. Eu fiquei na Body Systems, eu entrei na Body Systems acho que em outubro de 97. E eu fiquei como treinador até acho que o final de 2003. Então acho que eu fiquei uns 5, 6 anos. 5, 6 anos. Ali como treinador. Eu gostei muito, me identifiquei muito. Já eram meus amigos, o pessoal da Body Systems, de alguns anos atrás, de muitos anos atrás, então encaixou bem, assim. E eu treinei as modalidades de Body Combat, Body Pump, RPM, Body Step, e tinha mais uma, e Body Attack. Eu fazia essas 5 modalidades. Você era praticamente um Platinum treinador, né? Um Pro Platinum. Para quem não sabe o que é Body Systems, está aqui na live. A Body Systems era um sistema, né, que é da matriz, né, da sede principal da Les Mills, da Nova Zelândia, onde tem um produto até hoje vendido no mundo inteiro, que são de várias aulas coletivas, né? E várias modalidades de aulas coletivas,
e foi chegando primeiro, foi o Body Pump, que é uma aula com barras e anilhas, com música, toda sistematizada, com a coreografia, de acordo com a música, e foram chegando várias outras aulas de cada modalidade diferente, de step, de aeróbica, que era o Baratec, o Body Combat, que era de tipo aerobox, e então a gente foi treinador lá, eu fiquei Giba, 15 anos na Body Systems, né? Olha só, tive quase, virei um sênior na Body Systems, né? E só saí da Body Systems para entrar para fazer a minha empresa, que é a Keep Going, né? Porque eu acho que eu já tinha dado a minha contribuição. Também fui treinador, cheguei a ser treinador do Pump, do Body Jam, do Body Vive, e era também representante, né, vendedor na área do Rio de Janeiro e de Espírito Santo. Então foi um momento muito legal também que a gente passou, e fora aqueles momentos de viagem, né, de encontro. Você estava naquele lá do Clube Med? Você ainda estava? Você estava, né, naquele do Clube Med de Itaparica? Isso, eu lembro, eu estava na Body Systems naquela época, mas não pude ir no encontro, porque em algumas vezes, assim, o meu trabalho aqui em Florianópolis demandava, assim, um certo esforço. Eu não poderia sair daqui muitos fins de semana. Como eu dava treinamento em quase todos os fins de semana do ano, quando não tinha treinamento, eu preferia ficar. Até em função da família e em função do meu trabalho aqui, entendeu? E eu dava treinamento praticamente o ano inteiro. Eu não folgava nunca. E aí, quando não tinha treinamento, eu fazia sempre a opção de ficar aqui. Com a família. Isso. Tinha que ter uma compensação. Porque eu me dediquei muito a Body Systems assim, durante todos os anos. E eu achei uma coisa muito bacana, uma ótima opção que eu fiz, de me dedicar 100% a Body Systems, porque aquilo ali foi uma escola que veio para o Brasil. Uma escola. Que o Fernando, o Paulo e o Almeres, na época, né, trouxeram. E aquilo, assim, não só mudou o norte do fitness no Brasil, mas padronizou e colocou a régua mais para cima. Exatamente. Eu sou muito grato a eles por eles terem me convidado e me permitido participar e aprender e crescer tanto nesse sistema. Com certeza. É inegável, né, que a gente tem um antes e depois da Body System, né? Quem viveu aquela época, né? Que a garotada que está chegando agora na geração ainda tem a Les Mills, mas não tem a mesma, a Les Mills Brasil, mas não tem a mesma potência que teve, né? Que foi um outro grande boom, né? Tirando o grande boom, tivemos o grande boom da aeróbica, que foi o maior boom de todos, na minha opinião. Depois teve o grande boom do step, teve o grande boom do spinning, né? Mas nenhum desses se comparava ao boom da aeróbica. Mas depois teve um grande boom, que foi o Body System, né? O sistema no Brasil todo, que foi assim uma febre, né? E realmente foi muito legal. Giba, e você está dando aula ainda? Você tem, de vez em quando você dá mais aulas? Como é que é a tua vida hoje aí profissional? Então, eu acho que a minha profissão é uma coisa que eu curto muito. Então, tem uma coisa que eu não abro mão, que é exercer a minha profissão de professor de educação física. Então, o meu segmento é o fitness de academia, mas a profissão de professor de educação física foi uma coisa que me move muito, né? Então, eu tenho a minha porção do dia em que eu sou o gestor da academia e que eu participo de uma equipe de trabalho. Eu não sou o único que entende e que manda na academia, eu faço parte de uma equipe de trabalho, mas eu tenho o meu tempo de vida dedicado à minha profissão, que eu considero que é a de professor de ginástica, professor de musculação. Eu dou aula de hidroginástica, eu dei aula de street dance desde 87 até uns 2, 3 anos atrás. É mesmo? Você ainda, até 2, 3 anos atrás você estava dando street dance, Gil? Pô, cara, a gente nunca deu uma aula de street dance juntos, cara. A gente tinha que ter marcado isso, ou quem sabe ainda possamos fazer isso um dia, hein? Muito legal. Então, mas eu sempre fico com aquela vontade de dedicar uma boa parte do meu tempo como professor dos alunos, aquela emoção de lidar com as pessoas,
de transformar o comportamento das pessoas, essa magia é uma coisa que não se afasta de mim. E eu, no final do ano passado, de 19, eu comecei a projetar, voltar da ginástica aeróbica, porque os alunos que nos acompanham até hoje, que antes tinham todos 19, 20 anos, agora alguns são pais, alguns são avós, e continuam alunos, e a gente estava falando sobre isso. Então, eu já tinha voltado da aula de step, eu já estava pensando em voltar da aula de street, eu dou aula de spinning sem parar desde 1992. Caramba, Giba. Mas você tem horário, mas a pergunta é, você tem um horário fixo na academia com seu nome ou de vez em quando você se coloca no horário para dar uma aula? Ou você tem horário fixo na academia? Como é que é? Não, eu tenho. Agora eu não tenho, por causa da pandemia e por causa do últimos, de setembro para cá, eu fui fazer arte e aí machuquei o joelho, machuquei o ombro, fui me meter a jogar futebol. O tempo é implacável, né, Gil? O tempo aqui. Olha os cabelos brancos aqui também, não é mole não. O tempo é implacável. Acostumado a jogar futebol a minha vida inteira, eu já estava 10, 12 anos sem jogar e me convidaram, não quero, vamos. Fui, me machuquei, tive que me operar, fazer cirurgia no joelho, cirurgia no ombro. E aí eu interrompi o meu projeto, mas meu projeto pessoal era retornar com todas essas aulas clássicas, porque ela tem uma conotação muito importante, que é a importância do social. Sim. Que nenhuma atividade moderna tem a conotação social que tinha a ginástica aeróbica, o street dance. O street dance, você que é um especialista e que é uma das pessoas que me inspirou a fazer isso. Que legal, Gil. Ele é quase 100% uma turma, né? Você forma uma turma, um grupo. Uma turma, uma tribo, né? Aquela tribo que gosta disso mesmo, para valer. Exatamente. A ginástica aeróbica, a ginástica localizada, o step, o street dance, as aulas de spinning, todas essas modalidades, elas criam um ambiente muito social. E eu tenho, assim, com a idade, com a experiência, a intuição de que isso agora é uma necessidade, porque os programas estão certos, mas foram se tornando cada vez mais produtos e cada vez menos aulas. Tudo bem, para acompanhar a necessidade do mercado, o perfil do consumidor, tudo bem. Dentro do assunto de gestão, isso vai de forma normal. Mas lá, quando nós éramos professores de educação física, na faculdade e recém-formados, a gente sempre tinha um sonho, né? De envolver as pessoas, de brincar com as pessoas. E eu acho que a gente não deve perder isso só porque as coisas se modernizam. A gente não deve perder as nossas raízes, nem ter vergonha de fazer as coisas que se fazia antigamente e nem abandonar as coisas boas da vida. Com certeza. Eu acho que uma coisa é moda, tendência, gestão, são coisas que caminham sozinhas. E tem o outro lado da vida, que é aquilo que move você, né? Aquilo que faz você crescer e se manter uma criança ou um jovem o resto da vida, né? Eternamente. E eu acho que essas coisas que nós participamos, eu e você, mas aí talvez uns 10, 20 professores no Brasil, nós tivemos o privilégio de começarmos a nossa profissão quando o fitness começou. Então nós vimos o primeiro tijolinho ser colocado nas academias, a primeira aula. Eu não sei se você, mas eu dava aula com disco de vinil. Você olha aqui atrás, olha atrás de mim aqui, tá cheio de... É uma mesa de som isso aqui. Eu tenho um monte de vinil até hoje, monte de vinil até hoje, cara, e eu dava aula de vinil também. E vou te falar, para tudo, que quem entrou aqui, Giba, foi simplesmente Mauro Ghiseline. Sem Mauro Ghiseline, nossa, olha como é que tá bonita a nossa live aqui. Professor Guerreiro entrou e Mauro Ghiseline. Sem Mauro Ghiseline a gente não tinha a aeróbica
que a gente teve, o período do boom que a gente teve, Mauro Ghiseline foi o mestre dos mestres também, né? Exato. Simplesmente Mauro Ghiseline, nosso professor. O meu professor, o seu professor, o professor de todos os professores do Brasil, indiscutivelmente. Exatamente. E ele continua numa atividade sensacional, um cara que está sempre se renovando, um cara que está o tempo todo aí online e fazendo um monte de coisa, um monte de aulas maravilhosas aí também, agora principalmente para a galera da terceira idade, falando de longevidade, envelhecimento e longevidade. E tem a Jucila falando aqui, as aulas de bike com o Giba são as melhores. Olha aí a Jucila, gratas lembranças. Eu faço aula com o professor Mauro Ghiseline desde 85. Nós íamos sempre para São Paulo para fazer aula com ele. Em 85 nós fizemos aula com ele em Ubatuba. Eu não sabia se eu fazia ou se eu ficava olhando para ele. Tamanho era assim, ele era o Pelé da ginástica. Com certeza, inegavelmente. E ele ficava babando com a técnica dele, a técnica, a simplicidade dele. Eu aprendi muito com ele, né? Ele é um espelho para mim, né? Inegavelmente, e ele formou uma geração de profissionais maravilhosos, né, cara? Todos esses que a gente conhece aí, que estão no mercado. Pô, o próprio Paulo Aquial, né? O Paulo Aquial, Cida Conte, Fernando Reco. Pô, essa galera toda passou por ele, né? Certo. A galera todos toda. Eles filhos do professor Mauro. Aí, uma vez a gente estava numa lanchonete em Nashville, numa convenção da IDEA, e o professor Mauro Ghiseline sentou, a gente estava comendo lá depois que terminou tudo, não me lembro que horas eram, aquilo eram 9 horas da noite, 10 horas, e aí o professor Mauro Ghiseline começou a falar, e aí sabe quando um mestre começa a falar, assim, tinham várias pessoas ali do Brasil, que eram das academias, que estavam lá na lanchonete, sabe que a lanchonete fica em silêncio, o mestre falando, olha, eu acho que a gente ficou ali umas 2, 3 horas conversando, saindo de lá de madrugada, eu acho que a moça que lá eles fecham tudo cedo, e ele falava, e a gente perguntava, e ele falava, aquela cena eu tenho até hoje na memória, assim, sentado 3, 4 horas ouvindo o mestre Mauro Ghiseline falando de coisas de aula, de trabalho. Nossa, foi uma coisa muito bacana que me marcou muito. Não, então, isso que eu ia falar, e esses momentos assim, né, fora do contexto, fora de uma coisa mais formal, é a que mais marcam a gente, né? Que a gente realmente vivencia e marca. E a Ultra Deb falando que as aulas do Giba são disputadíssimas. Viu? Olha aí, só tá cheio de fã aqui, filho. Criou esse setor que chama Racer Lab, que é um setor assim voltado para programas online, para alunos, mas também para profissionais. Alguns programas que nós vamos desenvolver para profissionais. E o nosso primeiro programa a ser feito foi lançado esse mês, que desenvolvi um programa próprio para as pessoas treinarem, inspirado numa trilha dentro de uma floresta, e montamos 10 aulas ou 11 aulas de bike e lançamos no mercado. Vamos ver agora como é que vai ficar. É muito bacana. Está hoje essa questão, a sua academia enfrentando essa questão da pandemia. Já abriu, já fechou de novo, não abriu ainda para coletivas. Como é que está? Como é que está o cenário aí hoje em dia? Olha, Fofão, quando iniciou o lockdown em Florianópolis, foi na metade de março, a cidade parou, o estado parou completamente. Em 4 de maio, 2 meses depois, nós retornamos às atividades. Mesmo o governo liberando até 30%, não retornaram para a academia nem 25% dos clientes. Eu acho que nesse momento todo, eu devo ter perdido uns 600 alunos. Caramba. Que não voltaram mais. Agora que a gente está aprendendo a lidar com esses números. Mas foi assim, uma batida muito forte. Mas se você falando do ponto de vista de empresa, se você é uma empresa organizada, mesmo na maior dificuldade, você organiza a queda. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você
Eu aprendi muito indo todos os anos para a IDEA, para poder aprender como se trabalha com academia, desde o ponto gerencial até o nível operacional, técnico, tudo. Quando houve o lockdown e a gente viu que o buraco ia ser muito mais fundo, nós organizamos a diminuição da empresa. Em vez de lutar contra isso, em vez de se esforçar demais para poder manter aluno, ou para poder ganhar aluno, num período onde a sociedade no mundo inteiro está andando na direção contrária, nós organizamos a diminuição da empresa. Eu acho que isso foi uma ideia muito boa. A gente sabia que a gente ia cair muito em termos de cliente, em termos de receita, ia modificar muito a relação com todos os membros da equipe, a relação com os clientes, e a gente se preparou para isso. Nesse momento agora, Florianópolis está em quê? Está em bandeira vermelha? Está quase fechando de novo? O que você está... Nós não vamos fechar de novo, o prefeito já afirmou que nós não vamos fechar de novo, mas a gente está no nível mais alto de contaminação. E é uma situação muito, muito difícil, porque existem linhas que dizem que os governantes estão errados, tecnicamente. Não vamos falar de política, porque isso não vai somar nada no nosso assunto. Existem linhas contrárias. Então, a comunicação hoje em dia te dá tanta informação, mas ao mesmo tempo te confunde muito. E as pessoas que entendem, eu acho que as pessoas que entendem não deveriam ficar na internet falando que entendem. Deveriam bater na porta dos governos e pedir para assumir as posições. Porque eu entendo que alguns governantes são incompetentes, outros são irresponsáveis, mas isso não importa. O nosso papel é a obediência. E eu acho que as pessoas que não estão no governo e que têm a capacidade, que têm a competência, que são bons nisso para ajudar, eles deviam de bater na porta e não ficar em volta, feito mosca, dizendo que está errado. Porque na hora de assinar e de se responsabilizar, quem está na internet não assinou nada, não se responsabilizou nada. Só fica dizendo que está errado. Então, nesse momento, você está com a academia aberta e aulas coletivas estão acontecendo normalmente? Você diminuiu? Como é que está sendo, principalmente nessa área das aulas coletivas? Você tem muitas salas, muitas aulas? Como é que está? A gente tem uma academia que tem um tamanho grande, então a gente tem várias possibilidades. A gente pode mudar os ambientes e se adaptar ao momento. Mas nós não colocamos aulas coletivas quando reabriu a academia em maio, porque não tinha público e porque segurança a gente não sabia até que ponto isso ia piorar no sentido de contaminação ou não. Todos nós, até o mês passado, o mês retrasado, estávamos muito ignorantes em relação a tudo que está acontecendo, né? Então nós não colocamos as aulas coletivas. Nós voltamos a atividades coletivas como natação infantil e hidroginástica a partir de agora, de outubro só. Só em outubro que nós voltamos. Então nós somos bastante cautelosos. Exatamente por isso, porque nós nos programamos, já que o tsunami vai ser grande, eu não vou tentar furar a onda. Vamos correr na mesma direção do tsunami para ver o quanto que a gente sobrevive de forma mais forte possível. Então a gente fez essa opção, deu certo, a gente está numa situação de sobrevivência mesmo aqui, mas está funcionando tudo. Vamos ver, assim, depois que começar a diminuir o problema da saúde, o quanto que a economia adoeceu com a pandemia e se ela vai ser recuperável ou não, né? Por enquanto a gente não tem como saber. Então, não sei se eu entendi bem, então assim, você não está tendo daquelas aulas coletivas tradicionais, né, o STEP, danças e tudo, você não está tendo nenhuma. Não está tendo nenhuma. Você só está tendo de coletivas, só está tendo natação
hidro, né? Isso. E acontecendo a musculação. Isso é uma tendência de toda Florianópolis ou outras academias aí tão diferentes? Você tem muitas concorrências, se bem que a gente também trata a concorrência de uma maneira diferente, né? Eu sei que você deve pensar a concorrência de uma forma diferente também. Mas você tem muitas academias aí do seu nível, que são boas também. Como é que elas estão encarando tudo isso? Eu tenho a impressão que as academias que têm maior infraestrutura passaram pela mesma dificuldade que a gente. Quando você tem uma infraestrutura maior, para você colocar um produto, ele tem um custo maior. Então, você precisa ter uma demanda maior para que possa sustentar esse custo. As academias menores têm mais facilidade, porque o custo é menor. Então, uma aula coletiva com 5, 6 pessoas é viável. Uma aula coletiva, para mim, com 5, 6 pessoas, não paga nenhum custo. Então, é mais barato não ter atividade do que ter atividade com um custo fixo que nós temos aqui, por causa da infraestrutura. Você acaba sendo mais caro do que não ter o programa. Né? Entendi. Mas isso a gente está mais baseado no fluxo de clientes, que até agora só vieram mesmo as pessoas voltadas para as atividades em que você consegue fazer de forma individual, que é a natação, a musculação, o treinamento funcional, as aulas de bike, que retornaram faz uns 2 meses apenas. Então significa que com essa medida que você tomou de não ter mais as aulas coletivas por enquanto, você dispensou todos os professores de coletivas ou você conservou alguns para um possível retorno? Fofão, a estrutura de funcionamento da academia, ela é do jeito que nós aprendemos lá na década de 80 e de 90. Eu tenho uma equipe de profissionais dentro da academia. Eu não tenho um professor que dá aula num ano e não dá aula no outro. Né? Meus professores mais novos devem ter 7, 8 anos de academia. Acho que o mais novinho aqui deve ter 2 anos, 3 anos, é o mais novo. A gente não troca de professor, eu tenho uma equipe de trabalho, a gente treina e desenvolve tecnicamente a equipe de trabalho, desenvolve a capacidade deles de atender, de vender, de se comportar como membro da equipe, como representante da empresa, e todos eles vão treinando e se capacitando com o maior número de modalidades possíveis. Isso é uma filosofia da empresa há 30 e poucos anos, a gente não mudou, e por enquanto isso sempre tem dado certo. E num momento como esse, funcionou muito bem, porque nós podemos fazer um rodízio de pessoas para que eles possam ter uma remuneração menor, e com a ajuda do governo federal, a gente conseguiu fazer um rodízio em que todos eles tivessem uma rentabilidade mensal melhor, porque como não tinha cliente e não tinha serviço na academia, se eles viessem trabalhar, eles não iam ganhar nem metade do que eles ganham. E como parte da filosofia da empresa, quando aconteceu tudo isso, nós nos reunimos e determinamos uma forma de funcionamento para proteger ao máximo a nossa equipe de trabalho. Sensacional. Esse pensamento é maravilhoso, viu, Giba? Porque, infelizmente, a gente não vê isso no mercado, a gente não vê isso acontecendo na sua maioria, porque a gente vê muitos empresários, muitos gestores, donos de academia, se preocupam muito com equipamentos novos, né, com a manutenção da academia, né, com o design da academia, com obras, com tudo, mas se preocupa muito pouco com o time, né? O time é quase como também um rodízio de profissionais entrando e saindo, e acaba não criando esse espírito de time, de filosofia de trabalho, de treinamentos, de reciclagens, e as pessoas realmente vestindo a camisa, né? Então, assim, eu acho fundamental isso, né? A gente aprendeu isso também, a gente viveu isso muito bem, né? Fazendo parte do time, a gente sempre teve essa noção do quanto que isso é importante, né? Fazer parte de um time, vestir uma camisa, e essa sua filosofia aí de trabalho, eu acredito ser
sensacional. Eu espero que... E aí tem gente aqui até falando sobre isso, ó. A Caroline falando, adoro a equipe, todos, quer dizer, isso passa, não sei se a Caroline é uma aluna, né, mas certamente ela está aqui elogiando. Regis Rodel, grande mestre Giba, né, muita gente aqui entrando e elogiando. Além dessas aulas da bike, tudo que já está aí entrando online, você também já está dando alguma coisa de aulas suas, né, online para alunos seus, ou alguns professores seus da academia. Você não pensou em montar um local aí, uma própria sala de aula sua, como sendo assim um estúdio, um mini estúdio, e transmitir essas aulas coletivas aí para uma galera para fazer em casa? Sim, estamos em processo de construção disso. Ah, isso é muito legal, viu? Estamos em processo de construção disso, na prática já. Quando iniciou a pandemia, nós percebemos uma oportunidade, estudamos isso. A primeira coisa que nós fizemos foi a mesma coisa que nós fizemos há 35 anos atrás. Nos posicionamos como iniciantes, aprendizes, sem querer vender antes de ser um vendedor, né? Sem querer vender uma coisa que ainda não está concreta. Então nós estamos no processo de construção desse processo, nós estamos aprendendo a trabalhar com isso, aprendendo a comercializar isso. E outra coisa que eu gostaria de saber, se é que você não faz ainda, e talvez não faça, se não fizer, talvez não tenha tempo de fazer, quem sabe você também ministrar aí uns cursos. Eu até quero te convidar aqui, Pigoni geralmente faz uns cursos também, já agora a partir do próximo ano, agora janeiro, a gente deu uma parada também, que a maioria dos nossos cursos eram presenciais e tudo. Mas você, com toda a bagagem que você tem que deixar cada vez mais um legado, né, para essa galera que está chegando agora, deixar um legado nessa área toda que você conhece, não só técnica, né, das modalidades, mas também, principalmente nessa área de gestão empresarial, com tanto conteúdo que você tem, que você trouxe lá de fora, para você chegar até onde você chegou. E todo mundo aqui falando que é a melhor academia de Floripa, sem dúvida. A Beta, a Anaí dizendo que ama a Racer, é a melhor academia. E olha quem entrou aqui, ó, Peter Bruno. Peter Bruno, que também já esteve aqui comigo. Pô, beijão, Peter, legal você ter entrado aqui. Chegou no Amém, mas chegou aqui na nossa live. Mas, Giba, quem sabe você poderia também começar também, né, entrar nessa onda online aí de projetar uns cursos, né, umas consultorias, umas mentorias também, que você tem muita coisa para repassar aí para essa galera, né? A gente já tem pronto 2 produtos, um produto voltado para o professor iniciante, onde eu já tenho estruturado esse programa assim, de orientação de que exercícios devem ser feitos para pessoas avançadas, moderadas, iniciantes, com dificuldades, com limitação, para o professor que nunca deu aula aprender e ter uma ferramenta para poder trabalhar com o seu aluno particular, ou trabalhar na sua academia, trabalhar com aulas coletivas, porque a ginástica localizada, que é a mãe de tudo, né? Onde que a minha escola da ginástica localizada é a do Rio, foi lá que eu aprendi, eu sou um aluno fiel a essa linha, eu nunca abri mão dessa linha até hoje. E que é diferente mesmo, né? A gente tem que, não é porque eu sou do Rio não, mas a ginástica localizada do Rio de Janeiro é uma escola, né? Até hoje em dia não pode se negar que é uma escola. Assim como a ginástica aeróbica também cresceu muito em São Paulo, né? E a gente está falando do Mauro Ghiseline aqui. Mas também a ginástica aeróbica também foi para o Rio. Mas a ginástica localizada, tradicional mesmo, boa, de raiz, como a gente fala hoje em dia, é o Rio de Janeiro, né? Porque é importante o professor iniciante ele ter acesso às ferramentas que vão tornar o trabalho dele melhor, porque o exercício, a repetição, essas são as coisas básicas que a gente consegue informações em todos os locais, mas isso não determina o nível do seu trabalho. O que determina o nível do seu trabalho é você ter a dica certa de quando usar aquele exercício, quando usar
aquela variação. E como se comportar diante de determinados tipos diferentes de clientes. Então, como se comportar em cada momento. Esse produto já está pronto, e o outro produto são as dicas, detalhes, dicas práticas de uma academia pequena. Porque o proprietário de academia pequena, ele tem muita dificuldade, ou dificuldade financeira, ou qualquer outro tipo de dificuldade de comunicação, de acesso, dependendo de onde ele tem a academia, ele consegue ter acesso a informação prática. E aí, esse produto está voltado para aquele proprietário de academia pequena que precisa de dicas práticas. Porque a metodologia, às vezes, ela não cabe num ambiente muito pequeno de trabalho. Porque o ambiente é mais simples, ele tem uma situação mais específica de funcionamento. Então, precisa de dicas práticas. Olha, eu já tenho 35 anos de academia. Quando acontecer aquela situação, age dessa forma. Ou você tem duas opções. Legal. Você vai ter essa vantagem, mas vai ter essa desvantagem. Porque é isso, não vender um produto, é dar orientação. Porque para toda decisão que você tomar, tem a desvantagem e tem a vantagem. Você precisa somar isso e ver se deu negativo, é para o outro lado. Mas qualquer decisão que você tomar como profissional ou como gestor, sempre vai ter o preço para você pagar. E esses produtos estão à venda sempre ou você lança de vez em quando a venda desses produtos? É isso que é importante. Nós estamos iniciando, isso é um setor novo na empresa, e nós estamos nos comportando como iniciantes. Nós não vamos largar os produtos e depois adaptar eles. Nós vamos construindo produto por produto, de forma que quando o cliente receber o produto pronto, ele tem o produto na mão e ele tem a capacidade de continuar recebendo orientação da gente. Não simplesmente comprar o pacote e pronto. E aqui a Andressa, pelo que eu vi aqui, é do time. Ela falou, o Giba é realmente excepcional, me orgulho em fazer parte desse time. Olha aí. Essa é a professora mais nova que nós temos aqui atualmente. Ela já deve estar aqui, eu nem lembro mais, mas acho que já faz mais de 3, 4 anos que ela está aqui. E é a mais nova do time. E o Peter, né? E o Peter dizendo que os filhos dele ainda vão trabalhar contigo aí, ó. Aí. Olha só. Rapaz. Aí, e a Nair pedindo para deixar a live salva. Vai ficar, viu, Nair? Vai ficar aqui no meu IGTV, que ainda não me segue aí, @professor Fernando Fofão. E quem não segue o Giba, segue a academia dele aqui, a Race, né? A Racer Academia. Ou você tem Instagram, Giba? Dá o seu Instagram aí pra galera. Olha, é melhor se comunicar comigo através do Instagram da academia. Da academia. Isso. Tá bom. Porque quem fez o meu Instagram foi a minha neta para ela usar. Tá vendo? Porque quando ela é menor, a Fernanda não deixava ela usar o Instagram. Então ela fez um para mim, mas para ela usar. Para ela usar. Esperta essa garota, hein? Esperta demais. E você deve ser um avô muito babão, muito babão. Sim, muito, muito. Mas eu quero te agradecer demais e quero deixar aqui que você fale aí algumas palavras de encerramento, principalmente para a galera que está aqui escutando. Tem alguns alunos meus, eu faço também algumas mentorias, né? Uma galera também que é da Keep Going, que sempre dá uma passada por aqui, para você deixar uma mensagem para essa galera que está começando, ou às vezes já não está nem começando, mas é profissional e precisa de uma força, uma reciclagem. Muita gente, eu escuto muitos comentários de muitos profissionais que se sentem um pouco, às vezes, enfraquecidos, né? Desvalorizados, desmotivados, né? Com essa pandemia também muita gente caiu, muita gente ficou mal, desempregado e tudo mais. E eu sei que você é um cara muito positivo, eu sei que você é um cara muito guerreiro, muito trabalhador, e eu sei que você pode deixar uma mensagem positiva para essa galera aí, para a gente encerrar. Olha, se eu puder contribuir com alguma coisa, eu quero que vocês sempre lembrem que lá na nossa juventude, ou ainda na juventude de vocês que estão vendo a gente,
nós escolhemos a profissão de educação física, nós não escolhemos outra profissão. Então, a nossa profissão tem infinitas vantagens e também tem outras desvantagens. Então, encarem isso de frente. Sempre lembrem que quando nós escolhemos a profissão de educação física, de profissional de educação física, nós escolhemos nos dedicar às pessoas. Nós escolhemos nos dedicar a transformar o comportamento das pessoas, a tornar as pessoas melhores através da atividade física. Se acostumem a ter uma meta, a ter um objetivo, a trabalhar para atingir o objetivo e se acostumem a não esperar retorno, agradecimento, sucesso através dos olhos dos outros. Trabalhem para vocês mesmos, façam aquilo que vocês gostam, acreditem naquilo que vocês gostam, principalmente os mais jovens, porque às vezes é bom a gente, daqui a 5 meses, eu vou fazer 60 anos. Oh. E é muito bom a gente estar nessa idade, porque a gente pode dizer e olhar para trás e ver aquilo que você disse é o que aconteceu. E quando a gente é jovem, a gente fala, a gente ouve, mas a gente não viu. Então é difícil acreditar. E as pessoas mais velhas, e um deles foi o professor Mauro Ghiseline, lá quando eu tinha 20 e poucos anos, ele falava isso. Você tem que estudar, você tem que se dedicar. É difícil, sabe? Muitas vezes vai dar errado, mas segue o teu caminho. Você quer fazer aquilo, estuda, te dedica, treina, e aí você vai ficando melhor. E não espera de retorno, você precisa desenvolver a capacidade de estar satisfeito com você mesmo, de acreditar naquilo que você faz. E a nossa profissão é assim, educação física é lidar com pessoas. Então se dediquem, que aí vocês vão viver mais felizes, vão trabalhar melhor. Muito legal, Giba. E eu quero também deixar uma mensagem final aqui, até me colocando aqui como não como um exemplo, né, mas como uma menção relacionada com isso. Eu, quando entrei na faculdade de Educação Física, eu sou um pouquinho mais novo que você, acabei de fazer 57 anos, mas estou nessa toada aí, e vendo você aí com 60 anos, né, dono aí de uma academia poderosa em Floripa, ainda dando aulas, ainda motivado e tal. E eu também sou um cara muito motivado e entrei para a faculdade de Educação Física, amando a Educação Física e gordo. E entrei na faculdade de Educação Física e tive um período de fofão no primeiro período. Era para eu ter desistido ali, né? Pô, o que um cara com apelido de fofão, gordo, vai fazer numa faculdade de Educação Física, no primeiro período? E eu fiz a faculdade de Educação Física, uma das melhores do Rio de Janeiro, a UERJ, consegui passar em tudo, me formei, fui para o mercado de trabalho, enfrentei, encarei. Hoje em dia sou um mestre em Educação Física, já tenho um nome no mercado. Hoje em dia, quem me conhece, né? Quem não me conhece ainda precisa conhecer. Eu convido sempre para fazer uma aula comigo, me conhecer, me ver dando aula para acreditar. Mas quem já me conhece já percebe que nem me vê mais como uma pessoa gorda, né? Percebe como eu sou um profissional, né? com alguma competência. Então não desista, né? E aquilo que você está falando aí, e citou também os americanos, que eles não se apaixonam, né, por aquilo, e eles nem ficam depressivos se eles estão mal, e nem ficam muito maravilhados se eles estão muito bem. São fases, né? E vai passar. Vai passar, sempre vai passar. E sempre tem na crise uma oportunidade. A gente está passando por uma crise braba e que, se os professores se tocarem, eles pode ser uma grande oportunidade. E melhor do que saber o que fazer é fazer o que se sabe, né? Você pode até já saber o que tem que fazer, mas você está fazendo o que você sabe fazer? Então esse que é o grande lance. Meu querido amigo, eu deixo aqui um abraço do meu tamanho, de longe, mas sempre junto. A gente vai estar sempre junto agora, Giba. Eu quero que a gente mantenha um pouco mais de contato, para a gente poder ficar nessa sintonia aí, porque a admiração é muito grande, tá bom? Estou muito feliz de ter falado com você de novo. É muito legal. Você é uma pessoa que eu tenho assim lá no céu. É muito legal isso. Estou bastante emocionado, bastante feliz. Vai ser um dia hoje muito legal. Eu vou falar para todo mundo isso. Obrigado, Fofão. Um beijo no seu coração. Beijão. Um abraço, tudo querido. de bom. Valeu, Tchau. até mais.